Era um lugar esquecido no meio do nada ali. Ninguém sabia onde começava e terminava o Brasil naquela época. Mas a partir de 1720 as pessoas começaram a chegar aqui com o intuito de criar gado. O próprio Jorge Gardner, quando andou aqui no século XVIII, apontou que a região era muito promissora para a pecuária, e assim o processo foi se desenvolvendo. À medida que o homem branco chegava e instalava as fazendas, as cercas, os currais, isso começou a gerar conflito com os indígenas locais, Porque assim, a gente tem algumas mentiras que contam pra gente na escola, que o índio vive na taba, que o índio vive na obra. Não, isso é mentira. Os índios aqui de Cerrado eram nômades, eram índios que dominavam completamente a região. Então eles trafegavam desde o rio Tocantins até o rio São Francisco. Então a nação Chacriabá dominava hoje tudo, que hoje é o sudeste do Tocantins, o noroeste de Minas e todo o oeste baiano. Tudo isso aí existia índios acroás e chacriabás, que antigamente, quando a gente fala tapuia, ali tem uma foto com índios tapuias, tapuia é o nome indígena para eles mesmos. A gente chama de índios, eles se tratam por tapuias, tapuia é gente, é pessoa, na língua indígena. Então, à medida que essas criações de gado começaram a avançar, começou a atrapalhar todo esse fluxo, essa dinâmica que esses índios tinham. E não era só os acroá, aqui o território dominante era acroá, mas aqui vinham os xerentes, aqui vinham os caraô. Então todas essas nações indígenas, Tocantins ainda tem quase, acho que 100 nações indígenas, todo mundo vivia essa cosmopolita na mata aqui, que era todo mundo misturado, só que eles tinham suas dinâmicas. Eles conheciam muito bem a região, as frutas, os rios, o lugar bom de caça, os abrigos, as cavernas, tanto que a gente tem cavernas na região com pinturas rupestres. E aí, toda essa dinâmica com o homem branco pelo meio começou a dar problema. Os índios perderam os corredores naturais, o homem branco pacifista, cristão, paz e amor, nada. Era tiro, era bala. Então, o índio chegava, qualquer abordagem, o contra-ataque era sempre na bala. O índio tinha uma flecha, um machado, uma coisa, então armas rudimentares comparadas à do branco naquela época. Só que eles ganhavam em quantidade. Existiam centenas de milhares de índios aqui contra um punhado de homens brancos. E os índios começaram a atacar os brancos. Eles começaram a roubar gado, começaram a roubar animais. Diz que eles chegavam, o cara fazia um plantio de roça, diz que eles chegavam de noite, arrancavam a mandioca toda, quando era de manhã não tinha nada. Eles tinham levado tudo, com rama, com tudo. Só estava a terra aberta. E a coisa foi complicando, muito tiro, muita morte, muito prejuízo, até que o então chefe da capitania de Goiás, Dom Marcos de Noronha, o Conde dos Arcos, veio aqui pessoalmente à região e instalou duas missões, as missões jesuíticas, com o aldeamento de Missões, que era São Francisco Xavier, que é onde é a Romaria das Missões hoje, e o aldeamento de Formiga, que é mais adiante, na beira do Rio Mombó. E aí esse negócio também não deu certo, porque você pegou esse povo que era livre, que tinha domínio de todo o território, e confinou eles a uma fazenda, chamaram de aldeamento, mas não, eram prisões mesmo, e você tinha que aprender uma língua, aprender uma religião, aprender uma agricultura, aprender um monte de coisa, que você vem trajetória ancestralmente vivendo de uma forma, e aí de repente chega um homem branco, cristão, sedento pelo ouro, e empurra tudo isso goela abaixo. O processo escravagista não deu certo com o índio, por quê? Porque eles dominavam o terreno. Então você ia lá, pegava um monte de índio, quando você trancava eles aqui, a primeira oportunidade eles fugiam, eles dominavam o terreno mais do que os brancos. Então foi preciso trazer os africanos, pegar eles de um continente, jogar no lugar onde eles não tinham domínio nenhum do terreno, do ambiente, para que eles pudessem ser submetidos à escravidão. Então esses aldeamentos, até hoje tem, acho que em Tocantins, que ainda tem o remanescente,
E de todos que tiveram no Brasil, eu acho que só um ou dois que prosperou, né? E aqui não foi diferente. Primeiro que era muito índio, era muita gente para a coroa manter arroz, feijão, farinha, né? Gado, carne, então isso era tudo muito dispendioso e os índios não aprenderam com tanta facilidade a agricultura, as orações, então assim, era um processo sempre muito complicado. E aliado a tudo isso, tinha os próprios entraves dos indígenas. Teve um episódio aqui, onde tinham 200 Xacriabás aldeados lá na aldeia de Formiga, e os xerentes invadiram a madrugada e mataram 200 Xacriabás de uma vez. Então eram processos muito complicados, né? Até que essa região, a gente vai passar ali mais tarde, onde é a Praça da Capelinha, o aldeamento é na Missão, 11 quilômetros daqui, eles vinham para essa região aqui para caçar. Aqui era o carrasco, né? Carrasco no Tocantins é uma expressão que não tem nada a ver com aquele cara lá que corta a cabeça das pessoas, né? Antigamente, Carrasco eles tratavam como uma cidade, uma mata exuberante, uma mata densa, então eles chamavam de Carrasco. É tanto que lá no Bico do Papagaio tem um município chamado Carrasco Bonito, que não é pela beleza do cara que executava os outros, não. É porque é uma região muito densa, uma região muito de mata, e o pessoal sempre falava que aquele Carrasco lá é bonito, daí ficou o nome da cidade lá. Então eles vinham aqui para o Carrasco para caçar. E numa dessas caçadas, que tem também alguns detalhes. O índio é o caçador, mas quem transporta a caça é a Índia. Né? A função dele é só abateu a presa, ele já não se mete mais, ele segue viagem. E a mulher que vem pegar ali aquele catitu, aquela pata, aquele viado e levar. Então eles vinham, sempre caçavam em grupos grandes. E uma índia sai do grupo para fazer um número 2 lá, e onde ela agachou, ela enxerga essa pedra muito brilhante. O Walter, que é o historiador da cidade, ele mesmo fala que Dianópolis nasceu de uma cagada. Então, se ele utiliza da expressão, eu aproprio, né? E foi mais ou menos isso. Quando a Índia viu essa pedra, se admirou, levou para o cacique, e o cacique levou para o jesuíta. Os índios, os homens, não tiveram interesse no ouro aqui, não. O ouro, inicialmente, era uma tarefa feminina. O pessoal conta que elas usavam saias de palha, não usavam nada por cima e faziam os colares de imbira com as pepitas de ouro bruto. Aí andavam com esses colares de imbira com pepita de ouro. Só que, à época, as ferramentas, a dificuldade de extração do ouro, o lençol freático começou a subir, esse ouro foi ficando cada vez mais difícil. Né? E com toda essa dificuldade, acabou parando. A mina até hoje, ainda existe muito ouro embaixo dessa cidade aqui, mas o lençol freático é muito grande, então não tem condições hoje técnicas de drenar essa mina para você poder extrair o ouro que está lá dentro. Então sempre foi a maior dificuldade aqui, foi esse lençol freático que aflora muito. E o processo foi caminhando aí devagar, até que chegou aqui, vindo de Paracatu, em Minas Gerais, João Nepomuceno de Souza, o casarão dele ainda continua de pé ali na praça, e ele com 2 sócios propôs a compra da mina aos jesuítas. E essa mina foi paga em ferramentas, enxadas, pás, coices, que eram na época eram coisas muito difíceis de se conseguir. Daí, os índios retornam para o aldeamento e tentam, mais uma vez, desenvolver a agricultura, muito sem futuro, muito sem sucesso. Mas o arraial aqui começou a prosperar. O ouro trazia gente, trazia as novidades, então viveu-se um período de grande pujança aqui no arraial, muita gente chegando, mas com o tempo passando, as dificuldades de extração desse ouro, quanto mais se aprofundava, mais o lençol afluía e mais dificuldade tinha
até que a mina também parou, não existia tecnologia. A última tentativa dessa mina foi ainda final dos anos 80, mas já, por conta de muito desmoronamento que acontece dentro das galerias lá, eles resolveram parar, porque também já tinha algumas casas da cidade tendo as estruturas comprometidas. Então, tecnicamente, o ouro aqui sempre foi muito difícil. Passada essa fase, Dianópolis, né, nem era Dianópolis ainda, era São José do Douro, cai no esquecimento de novo. E vira mais um arraialzinho no fim de mundo lá, que quase não tinha ninguém. Porém, o desenvolvimento através da pecuária, acho que no Brasil todo ele sempre foi muito forte, tem regiões que ainda hoje é a pecuária, que é o fator de desenvolvimento do lugar. Veio para a região, para a fazenda Jardim Velho, que hoje é a cidade de Novo Jardim, o senhor Alexandre Cavalcante. Alexandre Cavalcante era pernambucano, casou lá e constituiu família e veio para cá. Os filhos de Alexandre Cavalcante é que dão origem à família Volney. Sabe, esse sobrenome Volney é um sobrenome que é inventado. O Alexandre tinha um escritor da época dele, Volney, não sei das quantas, lá da França, que ele era muito fã desse cara. Então, todos os filhos dele, ele acrescentou o sobrenome Volney. Então, Joaquim Aires Cavalcante Volney, que era o dono do casarão que a gente vê ali que tem as escadas, filho mais velho de Alexandre. Esse aqui, Manuel Aires Cavalcante Volney, também filho de Alexandre, irmão de Joaquim. E esses, à medida que cresceram, estudaram, formaram família e vieram para aqui, para o Arraial. Coronel Joaquim construiu aquele casarão lá, Manuel, irmão dele, construiu esse aqui, e tem até uma disputa, porque aquele lá tem 3 portas e 4 janelas, esse tem 4 portas e 5 janelas da fachada. E tudo isso naquela época, assim, um tinha que mostrar que era melhor que o outro, então, naquela época, os homens se exibiam mostrando grandes feitos. Hoje é músculo, beleza, né? Maquiagem, enfim, mas aqui o pessoal conta que aqui para trás tem a lapinha lá e tem uma nascente lá no alto do morro e a Bíblia canalizou até o fundo, vinha por esse beco aqui para o casarão que era dele aqui do lado. Tudo feito na calha de coco. Naquela época as tecnologias não existiam. Então, a família Volney foi se estabelecendo aqui e eram pessoas muito benquistas, homens de direitos, honestos, trabalhadores e acumularam muita riqueza. Para vocês terem ideia, no final, depois que teve a tragédia, que eu vou contar mais lá na frente, que a Abílio Volney veio reunir, depois de toda a bagaceira acontecida aqui, ele ainda conseguiu reunir 25 mil cabeças de gado. Isso há 100 anos atrás. Imagina aí quanto é 25 mil cabeças de gado. Pode fazer uma pela outra aí 5 mil reais. Então, olha o volume de dinheiro que esses caras tinham numa época que nem dinheiro existia. O coronel Joaquim foi morto com 5 contos de réis no bolso, na noite que ele foi morto, que esse dinheiro era suficiente para comprar uma boiada de pelo menos 100 cabeças de boi. Então você vê como era assim, o dinheiro era artigo somente para os mais abastados. Não existia dinheiro no banco, biggers, não. O dinheiro era algo assim, só para quem realmente era muito rico. E esse pessoal era aqui. Que ano o Júlio nós estamos falando? Isso já no final do século XIX, 1890 para 1900. E aí, eles se estabeleceram aqui na região e os filhos de Joaquim Aires Cavalcante Volney nasceu Abílio, que foi um jovem muito precoce. Abílio, morando aqui nesse fim de mundo, ele foi médico, farmacêutico, dentista e advogado, tudo autodidata. Era um rapaz que muito jovem já ficou muito conhecido e por conta desse trabalho de ajudar as pessoas, extrair dente, na época que matava muito aqui era difteria, dor de barriga hoje. Então ele fazia essa manipulação de remédios, e começou a ficar famoso por, entre outras tantas histórias, uma pessoa que sofreu um ataque de uma onça e Abílio
salvou a vida dele, recosturou ele todo e disse que esse cara saía bradando o nome de Abílio Volney em toda a região. Com isso, eles ficaram realmente muito famosos, né? Ficaram conhecidos. Abílio Volney foi eleito deputado estadual com 23 anos de idade. Saiu daqui para a cidade de Goiás e Abílio sempre foi um caráter e essa visão humanista de cuidar dos outros, e assim foi o mandato dele. Até que, dentro desse mandato, Abílio cria a lei de uso capião, que quem estivesse dentro da terra por mais de 5 anos era legítimo dono. E isso bateu de frente com a família Caiado. Pra vocês terem ideia, os Caiado mandam no Goiás até hoje, né? Ronaldo Caiado é o atual governador de Goiás. E começou esse entrave até que a discussão chegou a um ponto que Totó Caiado, que era o chefe dos Caiados na época, não tinha mandato, mas ele invadiu a Assembleia ameaçando Abílio Volney. Abílio, os Volney eram homens baixinhos, 1,50 m, 1,60 m, os Caiados umas paredes, umas torres, né, os caras altos, compridos. E naquela época você tomar um tapa ou um safanão era uma ofensa assim imperdoável. Então quando Totó Caiado caminhou em direção a Abílio, ele se levantou na tribuna, abriu uma gaveta e disse que se desse mais um passo eu iria atirar. Depois veio se saber que nem arma tinha, foi um blefe. O cara tomar um safanão naquela época era algo inaceitável. E com isso se instalou aí um problemático. Esse Totó Caiado, ele era casado com uma das 3 irmãs, e as outras duas, uma era casada com o governador de Goiás e o outro com o senador mais importante da época. Então criou aí uma oligarquia e começaram a criar um sistema de perseguição aí, velada aos Volney, mas que só veio ficar deflagrado mesmo quando Abílio Volney sai candidato à reeleição, dessa vez já para deputado federal. E os próprios colegas do partido pedem a depuração do voto, que era um artifício que tinha na época, que é uma espécie de recontagem. Né? Então, a partir dessa recontagem dos votos, ele não teve o número de votos inicial e acabou não estabelecendo o segundo mandato. Com isso, ele volta para cá. Só que os Caiados não estavam satisfeitos ainda. Eles queriam de fato acabar com os Volney, não só politicamente, pelos fatos que vocês vão ver mais adiante, queriam acabar com a raça mesmo dos Volney na face da terra. Com isso eles mandam um juiz para cá. Antigamente naquela época não tinha prefeito, não tinha essas coisas ainda, era o juiz quem mandava, o juiz e o coletor. Casamento, batizado, compra e venda, qualquer negociado, tudo isso era resolvido com o juiz e com o coletor. E aí começou as dificuldades. Se você fosse parente do Volney, você não casava, você não batizava o filho, você não vendia ou comprava nada, porque simplesmente o juiz não fazia o negócio, simplesmente ignorava. E essa situação foi perdurando até que, por circunstâncias não muito bem explicadas, Vicente Belém, que era um homem de confiança de Abílio Volney, ele é morto por um cunhado numa emboscada, e o detalhe é que esse cunhado mata o Vicente Belém e foge para a casa do juiz, que era na fazenda Água Boa, uns 8 quilômetros aqui da cidade. E de lá ele some para Goiás Velho, que era então a capital de Goiás, e ninguém sabe mais desse cara na história. E a partir daí começa o processo desse inventário que nunca se acaba. O coletor da época era Sebastião de Brito, que também era inimigo dos Volney, porque a irmã de Abílio, custodiana, ele quis casar com ela e ela não quis, preferiu casar com o médico de Barreiras. Então essas ciúme, intriga, essas raivas, antigamente tudo isso virava conspirações terríveis. E passou-se muito tempo e a viúva do Vicente Belém começou a passar necessidade. Ela não podia dispor dos bens e esse Sebastião de Brito alegava que no inventário faltava chocalhos, arreios e pratos, coisas insignificantes para quem tinha uma propriedade com muitas cabeças de gado e muita terra.
né? E nada disso andava até que os parentes da viúva resolveram que iam invadir o cartório. Quando o Abílio Volney sabe disso, vai lá para a Fazenda Corrente tentar fazer eles mudar de ideia. Não conseguiu, mas aí resolveu acompanhá-los ao cartório, que é o fato lá onde aconteceu a invasão do cartório, e esse inventário foi feito na ponta da espingarda mesmo. No momento da confusão, Sebastião de Brito saiu para ver o que era, eles pegaram ele pelo colarinho e falou: entra aqui também que você vai ter que estar aqui. Tudo tinha que passar pelo coletor, né? A partir disso, o juiz manda um telex ainda, manda um portador ir a Barreiras, e lá de Barreiras manda esse telex. No livro de Voltaire tem a transcrição desse telegrama, colocando Abílio como o pivô central de toda essa situação que tinha acontecido aqui. E era justamente o que o governo de Goiás queria. Pelos Volney tem uma postura muito ilibada, eram pessoas honestas, pessoas corretas, pessoas de bem, não tinham muito como eles atacar. Então eles tinham que criar artifícios para criar uma brecha para poder atacar os Volney, para poder justificar qualquer atitude contra os Volney. E assim foi feito. Com a ocasião dessa invasão do cartório, o governador da época já destaca 30 soldados da Volante de Goiás, e vale a gente lembrar que naquela época a polícia de Goiás era formada só por bandoleiros, né? O que é que o governo fazia? Você era matador lá no Nordeste, aí você fugia para cá, quando você chegava aqui o governo te contratava como polícia. Era melhor ter o bandido do seu lado do que o bandido contra você. Então, praticamente toda a polícia de Goiás do século XIX era composta por esse tipo de gente errante que o governo colocava do lado para não ficar contra. Então, já destacou 30 soldados que mandou vir caminhando da cidade de Goiás até Arraias, e enquanto isso, o governo foi buscar um juiz que tivesse peito para vir resolver a situação aqui em São José do Douro. Procurou muita gente, não conseguiu achar, porque os Volney tinham uma reputação muito grande no estado de Goiás, até que eles acharam um parente seu lá, Juliano, o tal de Celso Calmon, né, que era um juiz lá de Vila Boa, que hoje é Paracatu. Esse juiz era conhecido na época pela truculência com que resolvia as coisas. Ele foi destacado para cá. Na vinda para cá, se junta mais 40 homens lá da polícia de Goiás, vem para Arraias. Não existia essa estrada que a gente vê hoje, ia para Arraias, Natividade chega aqui. Foi quase 80 dias de caminhada de Goiás até aqui. E com a chegada desse povo aqui, os Volney, já prevendo que não ia dar boa coisa, transferem, toda a família se transfere para a Fazenda Buracão, que é daqui a 7 quilômetros, que é no trevo que a gente vai passar ali daqui a pouquinho. E ficam lá, né, para evitar maiores complicações. O juiz, quando chegou, estava com a tropa muito debilitada e pediu ao cunhado de Abílio, o médico, que cuidasse das tropas, porque o pessoal estava muito debilitado, o médico reluta um pouco, mas o juiz é matreiro e apela para o juramento médico, o cara acaba cedendo. Nesse meio tempo, o juiz manda intimação para Abílio. Abílio, conhecedor do direito, mandou o procurador. Ele tentou essa artimanha mais 2 vezes, mas viu que não ia dar certo. Que Abílio não vinha aparecer para se entregar nas mãos dele. Então ele passou a convencer o médico para que o coronel Joaquim fizesse um almoço e o convidasse para um almoço lá na Fazenda Buracão. E de tanto o juiz insistir, os Volney acabaram cedendo. Receberam o juiz lá na fazenda com toda a pompa, com bebida, mataram leitão, galinha e fizeram um banquete. E durante esse banquete em nada foi se tratado do assunto que o juiz veio ter aqui na região. Deu tudo certo com o almoço, o pessoal veio embora, só que o juiz tinha um plano. Ele tinha que conhecer o terreno, ele tinha que saber onde os Volney estavam para ele poder agir.
Então esse almoço foi só uma estratégia para conhecer o terreno. Voltando para a cidade, ele redigiu uma voz de prisão, pegou um oficial de justiça, fez ele decorar, que naquela época ninguém sabia ler mesmo, decorar a voz de prisão e mandou que esse saísse da cidade, depois do almoço, com um pequeno grupo de soldados, arranchasse no mato e no outro dia cedo fosse para a Fazenda Buracão dar a voz de prisão ao coronel Joaquim e a quem mais estivesse lá. Só que aí as ironias do destino, nessa mesma data o coronel Joaquim tinha marcado uma caçada de anta, que é lá para a Fazenda Poço Verde, lá na região do Vale Encantado hoje, Caverna dos Sons, é tudo atrativo hoje, mano. As fazendas dos vós. E aí, quando eles estão saindo de madrugada da fazenda, ele e um companheiro, são atalhados por esse volante de Goiás, eles conseguem dar meia volta nos cavalos, mas quando pulou a cancela da fazenda, o coronel Joaquim desequilibrou da égua que ele vinha e caiu. Caiu e correu para um canavial. Parte desses soldados foram atrás do coronel e parte foram para casa e tomaram toda a família de refém. O coronel foi alcançado no canavial e passou a ser espancado, torturado mesmo. E Abílio, que estava na casa, some. Ninguém conseguiu achar o tal do Abílio. Diz que o coronel Joaquim gritava: Abílio, me socorre que eles vão me matar, mas Abílio não podia sair. Se saísse também era morto. E se o velho, depois de morto, foi lida a voz de prisão por defunto. Toda a família foi feita refém. E na vistoria da casa lá, antigamente existia, aqui já deve ter existido em algum lugar nesse prédio, que eles chamam de estiva, que eram caixas de madeira bem grandes, bem altas, para armazenar mantimento. E Abílio se esconde numa dessas. E o soldado que foi fazer a inspeção dessa estiva, Abílio já tinha cuidado, tratado de um filho dele na cidade de Anápolis há tempos atrás. O menino estava muito doente, então Abílio consultou, medicou, tratou o menino, o menino ficou bom. E esse soldado tinha essa dívida de gratidão com Abílio. Não delatou ele e ainda deu um pouco de ajuda para que Abílio fugisse. Né? Todo mundo veio embora, o corpo do coronel foi botado em cima de uma carroça e todos os familiares foram trazidos para a cidade, ficaram presos em prisão domiciliar na casa deles mesmos, que é aquele casarão ali do outro lado. Com isso, Abílio foge para a Bahia. Nessas fugidas para a Bahia, Abílio contrata 2 grupos de jagunços, cada um com 100 jagunços, e volta com esses jagunços aqui para a fazenda Poço Verde. E planejam um ataque. Nesse meio tempo, os jagunços lá capturam alguns policiais de Goiás e eles pegavam esses policiais e mandavam cortar cana para ficar descascando cana para os jagunços ficar chupando cana ali, esperando a hora do ataque. Numa dessas, um consegue fugir pelo canavial e vem para a cidade e avisa o juiz que Abílio está com 200 homens e vai invadir o arraial. Nesse meio tempo, custodiando a irmã dele, consegue ir lá na fazenda, pede para ele desistir do ataque, mas os jagunços disseram que não tinham vindo de tão longe para não ter sangue e morte. Né? A função deles era matar e pilhar. Abílio tenta, mas não consegue dissuadir esse povo. E o ataque acontece no dia 19 de janeiro de 1919. 2 frentes entraram pela cidade. Uma onde é a Praça da Capelinha ali, que é aquela saída da cidade, e a outra por isso aqui, que aqui tem um córrego que passa aqui no fundo, essa praça tem um córrego canalizado, e vem daqui que os prisioneiros estavam no casarão, que era aqui do lado. Só que chovia muito. E no meio dessa chuva, um grupo chegou muito adiantado do outro. Então o primeiro grupo entrou na cidade já atirando para todo lado, mas o segundo grupo, que era do resgate dos reféns, não estava no ponto certo ainda. O juiz, muito malandro, antes desse ataque acontecer, ele chamou o delegado e passou ordens expressas
para que fossem presas 9 pessoas mais próximas de Abílio, como forma de evitar que Abílio atacasse o arraial. E caso o arraial fosse atacado, ele deu instruções também de como executar tudo. Então ele fez todo o plano, pegou o assessor dele aqui, montou no burrico e vazou para Porto Nacional nas vésperas do Natal. A bagaceira ia acontecer em janeiro. Em Porto Nacional ele pega um vapor para Belém, para de Belém ele pegar outro navio para o Rio de Janeiro. Então ele armou todo o circo e caiu fora, estava lá ó, bem tranquilo num vapor, enquanto o pau estava quebrando aqui. E assim foi feito. No momento da invasão, quando o pessoal conseguiu adentrar o casarão, os 9 reféns já estavam mortos, né, com um certo tempo. E ainda faleceu Oscar Leal, que era filho de Custodiana, sobrinho de Abílio, né, que foi degolado. Esse Abílio ainda alcançou em vida, mas não conseguiu salvar o menino, tinha só 16 anos. E esse tiroteio rodou aqui por 3 dias e a polícia de Goiás foi expulsa. Né? Depois de todo esse acontecimento, veio para cá uma intervenção federal, o governo federal mandou uma intervenção, da qual viu que foi cometido esse monte de abuso, de excesso. Os Golden foram ressarcidos, inclusive economicamente. Só que aí São José do Duro, depois dessa tragédia toda, ficou conhecido como terra de ninguém. Então tudo quanto era bandoleiro vinha para cá. E logo depois disso chegou um tal de João Piauí, Zeca Piauí, que é o pai de Agaúz, que é o nosso político, assim, vamos dizer, mais velho da região. E Zeca Piauí se aliou ao governo do estado e começou a fazer oposição a Abílio. É tanto que tem um episódio na Fazenda Água Boa, que é uma troca de tiro entre Abílio e Zeca Piauí, até que Abílio decide ir embora de vez. Ele transfere-se com toda a família para Barreiras, na Bahia, onde ele foi intendente, que naquela época não era prefeito ainda, né? Ele foi intendente de 1935 a 1939. Abílio Volney é citado no livro Capitães de Areia de Jorge Amado, né? Foi conhecido assim, quem fala dele, quando você olha depoimentos de governadores, de senadores, de pessoas contemporâneas dele, sempre foi tido como um homem de grande lisura, reputação ilibada, um cara muito correto. E no final da vida ainda, Abílio faz uma coisa assim que ninguém entendeu. Já com 80 e poucos anos, ele retorna lá a Goiânia e ele mesmo vai pedir perdão aos caiados e a todos os envolvidos. E aqui, quando ele vai fazer a mesma coisa com Zeca Piauí, diz que na hora que ele entrou pela porta de Zeca Piauí, diz que Zeca Piauí saiu pela porta da cozinha e nunca mais nem se olharam no rosto. Então a gente olha no resumo dessa história, eu conto ela para as crianças, que a gente vê aí Ucrânia e agora Israel de novo, então respeitadas as devidas proporções, claro, mas a guerra sempre se instala, o desejo de poder, a necessidade do poder. E quando eu conto para as crianças, eu sempre faço questão de falar, vocês precisam saber disso para que a gente não deixe que isso aconteça de novo. Então, no meio do nada desse, como é que tem uma história dessa, como é que um lugar desse tem 10 livros, tem um com 620 páginas. Então, quantas e quantas histórias no Brasil a gente não tem perdido. Dianópolis teve a felicidade de ter um povo mais culto que capturou isso e trouxe, né? Onde eu comparo na atividade de ter um casarinho incrível, mas não tem essa documentação, arraias da mesma forma, né? Então, a história, pessoal, dá para se desdobrar ainda muito mais, mas como a gente está com um tempo limitado, e a gente ainda tem que ir para a Lagoa bonita e tudo, eu acho que deu para vocês compreenderem, né, de onde vem São José do Duro e o porquê Dianópolis tem, às vezes, uma atmosfera que é um tanto carregada, porque tem um histórico muito pesado da cidade, né? Eu sou espírita e subindo aqui a rua é a pequena seara do amor divino, e ela foi criada justamente com esse objetivo, de aliviar as almas de todo esse sofrimento que já existiu aqui em um momento. E até
Esses dias a gente estava lá e Abílio, que é neto de Abílio Volder, é um dos palestrantes que está aqui, e ele falou uma coisa que ficou na minha cabeça. Que a mãe dele disse que vivia rezando pelos mortos e tal, e ele um dia olhou para a mãe e falou: mãe, que tal rezar pelos que ainda estão vivos, né? Porque os que estão mortos já morreram, passaram. Tá? E aí disse que a mãe dele respondeu: eu vou rezar para quem matou meu povo? Então ele, no desenrolar da palestra, ele fala que talvez esses estivessem mais precisando de oração do que os que já morreram, desencarnaram, reencarnaram, já seguiram o plano, né? E esses que estão vivos ainda, estão presos a esse karma, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente às vezes pode estar preso a certos karmas, não com tanto horror, mas na vida cotidiana a gente acaba se prendendo. E histórias como essa meio que dá uma sacudida para a gente falar: opa, será que é por aí mesmo, né? E que horas são? 10h35. É isso.